Bom pessoal, hoje é o dia que eu vou realizar aquele teste que eu prometi para vocês no vídeo anterior. A gente está aqui com a Blackmagic Ursa Mini 4K numa externa e nós vamos fazer os testes de Dynamic Range para verificar se ela realmente oferece os 12 stops de Dynamic Range que são anunciados pela Blackmagic. Vamos fazer alguns testes em low light para a gente verificar ruído, para a gente verificar se ainda existe aquele problema de FPN, aquele Fixed Pattern Noise que existia na Production 4K. Eu espero que esses testes esclareçam bastante a maioria das dúvidas que o pessoal tem sobre a Ursa Mini, câmera maravilhosa e bastante versátil para todos os tipos de produção, desde documentário, TV até para longa-metragem. Bom pessoal, agora a gente vai realizar um dos meus testes prediletos com a Blackmagic, porque segundo o fabricante, eles divulgam em todo o material deles que a câmera possui 12 stops de Dynamic Range. Essa é a Ursa modelo 4K, não é a 4.6. E, portanto, ela deveria ser capaz de captar 12 stops entre os highlights e os shadows. E a gente está aqui numa situação onde a gente vai medir exatamente isso. Nós estamos dentro de um bloco aqui no shopping, onde aqui dentro a gente está na sombra, e lá fora nós temos aqueles tubos completamente expostos no sol. Então eu vou fotometrar aqui dentro, vou fotometrar lá fora e vou rodar um plano com a exposição correta lá para fora. Vamos então realizar aqui as fotometragens? Vem comigo, Rodrigo. Eu estou rodando com a câmera em ISO 200, 180 de Global Shutter, o que seria equivalente a 60 Shutter Speed. Então a gente está medindo aqui dentro, 1.6, 1.8, 1.8 a gente tem aqui dentro, nessa parede. Vamos lá fora então, Rodrigo, chega aí. Bom, aqui fora, nesse tubo, a gente está com sol a pino, são 3 horas da tarde. Eu estou com uma leitura de 29, f29 ainda com shutter de 180 graus. Seria 60 de shutter speed. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Vamos lá para dentro, tentar expor aqui para o tubo e ver se a gente vai conseguir enxergar alguma coisa lá dentro. Bom, eu estou trabalhando aqui com uma lente 24-105, uma lente da Canon, e a abertura mínima dessa lente é 22. Então a gente vai trabalhar com 22, vamos super expor lá fora e tentar recuperar no DaVinci. A gente está com uma latitude enorme, uma diferença gigantesca de Dynamic Range entre a parte aqui de dentro. No meu monitor eu vejo tudo preto, lá fora eu tenho um pouquinho de zebra ali no tubo, e aqui dentro do bloco eu vejo tudo completamente preto. Mostra aqui o monitor, Rodrigo, para o pessoal dar uma olhada. Completamente preto o monitor da câmera. Então nós temos aqui a imagem dentro do DaVinci, conforme previsto nós temos aqui um clipping que é indicado no nosso waveform e também visualmente aqui nessa imagem que está totalmente branca, sem nenhum detalhe. Nós superexpusemos essa imagem em um stop propositalmente, porque a nossa leitura lá fora era de 29, mas a nossa lente tinha uma abertura mínima de 22. Então a gente já sabia que essa imagem sairia com um stop de superexposição, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir recuperar isso muito bem aqui dentro do DaVinci, com apenas um clique nessa função sensacional que existe aqui, chamada Highlight Recovery. Essa função só está disponível, obviamente, quando a gente grava em RAW, o que permite essa latitude extra, especialmente nos highlights. E a gente vai ver então como é que isso funciona. No momento que eu clicar em Highlight Recovery, eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes que vão reaparecer aqui nessa parte que está clipada e também aqui no waveform, onde essa linha horizontal nos indica também o clipping da imagem aqui, que corresponde justamente a essa parte aqui dos tubos. Vamos lá, eu vou clicar agora no Highlight Recovery e vamos prestar atenção. Bom, imediatamente a gente percebe que voltaram aquelas informações todas que a gente havia perdido. Nós temos agora muito mais detalhes aqui nos tubos, temos também mais detalhes aqui nessa parte horizontal branca, e o nosso próprio waveform também já não indica aquele clipping tão extremo aqui embaixo. Bom, então eu vou aqui mais algumas vezes habilitar e desabilitar o Highlight Recovery para que vocês possam perceber a latitude extra que a gente tem utilizando essas câmeras da Blackmagic em conjunto com o DaVinci Resolve. Ela realmente traz aqui 2 stops que teriam sido perdidos se não tivessem sido captados em RAW. Se nós tivéssemos feito essa própria filmagem aqui em ProRes, o Highlight Recovery não estaria disponível e essa informação aqui teria sido perdida para sempre. As partes não iluminadas da nossa cena, esse é um teste muito extremo. A fotometria aqui dentro era de 1.8 e lá dentro de 30 a gente está falando de 10 stops de Dynamic Range. A gente está revelando esse arquivo RAW em ISO 200. A gente pode perceber que não há ruído aqui na parte interior e é possível perceber aqui a existência de um bebedor, de alguns quadros aqui na parede. A parte interna aqui, realmente, do nosso quadro, onde a gente tinha uma medição de 1.8, é uma diferença de 10 stops lá para fora. É um teste bastante extremo esse que nós estamos fazendo aqui.
A gente não percebe nenhum ruído aparente aqui nas partes escuras da cena, o que é realmente um grande avanço dessa Blackmagic Ursa Mini, porque todos que utilizavam a Blackmagic Production 4K já tiveram a oportunidade de, em uma cena subexposta como essa, perceber os artefatos que existiam de padrão fixo de ruído. Eram aquelas linhas verticais que apareciam nas imagens quando subexpostas dessa forma, eles chamavam de FPN, ou Fixed Pattern Noise. Agora nessa câmera esse problema já não existe mais. A gente tem aqui essas áreas subexpostas, mas sem absolutamente nenhum ruído, completamente utilizáveis, com um Dynamic Range fantástico comprovado aqui de 10 stops. Muito bom, realmente fico muito feliz com o resultado desse teste que a gente realizou aqui. Bom, aqui nós encontramos uma outra situação ainda de high contrast, de um Dynamic Range muito alto. A gente tem uma exposição aqui dentro, que a gente vai medir agora no fotômetro. Aqui dentro nessa parede a gente tem uma medição de F2. Vamos ver como é que está a nossa exposição lá fora. Bom, já aqui nessa parte, aqui no lado de fora, a gente tem uma medição de F14 agora. Vamos ver como é que isso aqui vai imprimir no sensor da câmera. Vamos lá. Aqui eu continuo rodando em RAW 3:1, estou em ISO 200, F14, que foi a medição que nós tivemos lá fora. No monitor da câmera está bastante escuro aqui dentro, eu realmente não consigo nenhuma definição da parte interna do bloco, mas a exposição está perfeita lá fora. Eu tenho um pouquinho de zebra lá naquela parte de sol ali, na parte onde está o sol. Eu acredito que eu vou conseguir recuperar no DaVinci sem nenhum problema. Esse nosso segundo teste é um pouco menos radical. A gente tinha uma medição aqui na parede interna de F2, enquanto que lá fora no sol eu medi F14. No entanto, quando eu retornei para a câmera para gravar, eu vi uma zebra lá nesse sol. Eu acredito que o sol possa ter aumentado em intensidade, talvez em um stop ou dois, e tenha causado tanto a zebra quanto esse clipping que a gente está vendo aqui no waveform e também aqui na ausência de detalhes lá na parte da parede onde bate o sol. Eu acredito que o Highlight Recovery vai ter bastante facilidade em recuperar isso. Vamos testar agora. Imediatamente, no momento que eu clico em Highlight Recovery, ele traz de volta os detalhes que haviam sido perdidos ali no highlight, e mostra o nosso histograma também, onde havia aquele clipping horizontal. No momento que eu clico no Highlight Recovery, ele deixa de indicar aquele clipping. A gente tem aqui uma imagem de excelente qualidade, sem absolutamente nenhum ruído, em ISO 200. Eu vou fechar aqui a nossa janelinha dos scopes para a gente poder visualizar essa imagem em tela cheia. Realmente a gente está trabalhando aqui em RAW ISO 200, mesmo as áreas de baixa luminância que estavam fotometradas em F2 não apresentam absolutamente nenhum ruído. Eu vou fazer agora um próximo teste, vou trazer essa imagem para ISO 400 para que a gente tenha mais detalhes nessas áreas de baixa luz. Continuamos ainda com uma imagem de excelente qualidade, também não vejo ainda nenhum ruído aqui, uma imagem completamente utilizável de excelente qualidade. Nosso último teste seria trazer a imagem para ISO 800. E aí a gente tem uma área interna completamente visível, a área externa também perfeitamente exposta, e começamos a ter um pouquinho de ruído aqui nas áreas internas. A gente pode ver um pouco de ruído, mas nada como aquele ruído da Blackmagic Production, que era um ruído que arruinava completamente a imagem. Esse é um ruído muito parecido com o grão que existia nas películas de negativo. E eu vou utilizar aqui o nosso recurso de Noise Reduction do DaVinci Resolve, um setting muito baixo. Eu acredito que aqui por volta de 4.3, 5, a gente já vai ter um resultado excelente. Realmente, olha, a gente já não tem mais absolutamente nenhum ruído aqui após aplicar o filtro de Noise Reduction do DaVinci Resolve. Eu estou gravando com a câmera em F22 em RAW, e eu percebo que aquele muro lá no fundo, aquela parede, está completamente estourada para mim aqui na câmera, virou um blocão branco. Vamos correr lá e ver qual é a fotometragem lá naquela parede branca? Vamos lá, chega, vamos lá, Rodrigo. Olha só, 32 aqui. Então a gente saiu de 22 para 32. Bom, então eu vou colocar essa lente, o máximo que ela fecha 22. Eu vou colocar um ND.6 aqui, que equivale a 2 stops. Vamos testar aqui com esse ND, ver se a gente vai conseguir recuperar aquela parede branca lá no final. Bom, eu continuo com a câmera em 22, agora tem uma exposição perfeita da parede lá no fundo, cortando 2 stops com um ND.6. Eu vou inclusive arriscar aqui abrir 2 stops na câmera, trazendo ela para F11.
com o ND.6 na frente e o diafragma em f11, a gente tem exatamente o mesmo resultado que a gente tinha com a lente em f22 sem o ND. Realmente conforme previsto, essa parede está completamente estourada, as informações foram completamente clipadas e nós perdemos aqui todos os detalhes, assim também como nessas paredes verticais, onde tudo que nós podemos ver agora é um sólido branco. O waveform também indica a mesma informação, estando clipado aqui na horizontal. E no momento que eu acionar o Highlight Recovery, nós vamos ter uma recuperação incrível de informações aqui. Vamos fazer um teste. Vejam essas paredes aqui verticais. A gente tinha uma massa sólida branca. Eu vou desabilitar e habilitar novamente para que a gente possa comparar. Olha como a diferença é realmente absurda. É incrível o que o RAW consegue nos proporcionar, trazer de volta, especialmente nas áreas de highlights estourados. E se nós quisermos ir um pouquinho além, a gente ainda pode descer um pouco esses highlights. Eu acredito que vai melhorar um pouco aqui. Realmente trouxe mais um pouco de informações ali. Eu vou aumentar aqui o contraste dessa imagem. E a gente tem aqui o antes e o depois desse ajuste de contraste. Esse é um dos testes também mais aguardados pelos usuários das câmeras da Blackmagic, é com relação ao Black Hole Sun, que era aquele defeito que aparecia na imagem, ou preto ou magenta, quando você aponta a câmera diretamente para o Sol. A Blackmagic divulgou que no novo sensor, que é o sensor utilizado nessa câmera, esse problema já foi resolvido e que, portanto, não há mais problema da gente apontar a câmera diretamente para o Sol, que isso não aconteceria. Vamos fazer um teste, então. Realmente o problema parece ter sido completamente resolvido, uma vez que a câmera está enquadrando aqui diretamente o Sol em hiperexposição e a gente não tem mais aquele problema de black hole ou magenta que aparecia nessas imagens, principalmente quando apontando para o Sol ou para reflexos muito superexpostos ou até mesmo para refletores. Bem, pessoal, eu espero que esse teste tenha sido útil para vocês e eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. É só deixar aí embaixo nas perguntas do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não deixem de assinar o canal e clicar em like. Valeu, até o próximo vídeo.